Você já percebeu que o narcisista sempre acredita que está no controle, até o dia em que trai a única pessoa capaz de enxergar aquilo que ele próprio esconde de si mesmo? E se a maior fraqueza do narcisista não fosse o abandono, mas o olhar silencioso de alguém que enxerga a sua sombra inteira, sem máscaras, sem aplausos, sem palco? Carl Jung nos lembra que aquilo que escondemos no inconsciente nunca desaparece, apenas espera o momento certo de se vingar. E quando um superempata é traído, será que é só o coração que se quebra, ou é a própria sombra do narcisista que finalmente desperta? Existem pessoas que você pode manipular e seguir em frente, mas existem outras que funcionam como espelhos da alma. Quanto mais você tenta usá-las, mais elas revelam quem você realmente é. O superempata é esse espelho radical que sente o que o narcisista não suporta sentir, que nomeia dores que o narcisista jamais admite em voz alta. Ao traí-lo, o narcisista acredita estar confirmando seu poder, sua superioridade, seu jogo psicológico. Mas Jung nos ensinou que toda ação contra a alma carrega um preço simbólico. O que acontece quando alguém fere justamente a pessoa que estava segurando, em silêncio, o caos que ele não conseguia enfrentar sozinho? Trair um superempata não é apenas romper um vínculo afetivo, é violar um pacto invisível com o próprio inconsciente. A partir desse momento, a narrativa muda de lado. Aquilo que o narcisista projetava sobre o outro, culpa, vergonha, medo, sensação de ser descartável, começa a retornar a ele como um bumerangue psíquico. É como se a sombra, que estava confortavelmente escondida atrás da persona brilhante, começasse a bater a porta com cada vez mais força. Será que o narcisista consegue dormir em paz depois de eliminar da sua vida a única pessoa que sentia, com precisão cirúrgica, a dor que ele passou a vida inteira negando? Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna sob forma de destino. E é exatamente aqui que o jogo se inverte. O superempata traído sangra, chora, despenca no abismo. Mas nesse mergulho forçado, ele encontra algo que o narcisista tem pavor de encarar: a verdade crua sobre si mesmo. Enquanto o narcisista foge do próprio vazio, o superempata é empurrado para dentro dele. Quem você acha que sai mais forte desse processo? Quem encara o submundo psíquico ou quem passa a vida trocando de máscaras para não ter que descer até lá? E se, sem perceber, ao trair o superempata, o narcisista tivesse assinado a sentença de ter que conviver sozinho com a própria sombra pela primeira vez? Neste vídeo, vamos atravessar esse território escuro que Jung chamava de sombra e desfazer o mito de que o narcisista sempre vence, sempre domina, sempre sai ileso. Vamos expor o que realmente acontece por dentro, quando ele trai alguém que o enxergava além da persona, além do personagem, além do show. Você está preparado para considerar que a maior arma do superempata não é a vingança, mas a consciência? E está disposto a descobrir por que trair um superempata pode ser o erro que desperta, de forma irreversível, tudo aquilo que o narcisista passou a vida inteira tentando esconder de si mesmo? Talvez ninguém tenha visto o exato instante em que tudo quebrou, mas você sentiu. Não foi só a mensagem apagada às pressas, nem aquele olhar desviado que tentou parecer casual. Foi uma quebra de campo energético, um fio invisível se partindo lá no fundo do peito. Como Jung descrevia, a alma percebe antes da mente. O superempata sente a mentira antes da confissão, percebe a traição antes da prova, e é por isso que dói em um lugar que não tem nome. Você não sabia ainda o que tinha acontecido, mas algo em você já estava de luto por uma verdade que prestes a nascer. O narcisista, por outro lado, acredita que domina o jogo. Na cabeça dele, trair é só mais um movimento estratégico, um teste de poder, uma forma de confirmar que ninguém é realmente indispensável.
Ele acha que está brincando com o outro, mas na linguagem de Jung, ele está brincando com a própria sombra. Cada mentira que conta, cada manipulação que executa é um pedaço da sua verdade reprimida tentando escapar. Ele não percebe. Mas quando trai um superempata, ele se aproxima perigosamente do espelho que mais teme. Alguém capaz de sentir aquilo que ele passa a vida inteira tentando enterrar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O superempata percebe o que não foi dito. Há um silêncio estranho entre uma frase e outra, um microgesto, uma energia que fica pesada no ambiente, e você tenta se convencer de que está exagerando, de que é só paranoia, de que está sensível demais, só que a intuição não grita à toa. Jung dizia que aquilo que o inconsciente sabe, o corpo denuncia. A insônia aumenta, o peito aperta, a mente começa a criar cenas que você não queria enxergar. E a pergunta surge como um sussurro incômodo. Será que eu estou sentindo a verdade? Ou só repetindo velhas feridas? É aqui que o jogo psicológico se torna mais cruel. O narcisista percebe a sua sensibilidade e a usa contra você. Quando você pergunta, ele te chama de louco, dramático, exagerado. Quando você expressa dor, ele vira o jogo e te culpa por destruir a paz. Aos poucos, você começa a duvidar não dele, mas de si mesmo. E esse é o terreno mais fértil para a sombra crescer em silêncio. Porque quando você superempata, para de confiar na própria percepção, o narcisista ganha não só o controle da história, mas o acesso direto ao seu mundo interno. Enquanto isso, algo começa a se mover no subterrâneo da psique. Jung descrevia a sombra como tudo aquilo que recusamos enxergar sobre nós mesmos. Só que quando um superempata entra na vida de um narcisista, essa sombra começa a ser iluminada pelos olhos do outro. Você percebe os padrões, as contradições, os buracos emocionais, a fragilidade mascarada de arrogância. E, sem perceber, você passa a carregar uma parte do peso que ele não consegue sustentar. Ao traí-lo, o narcisista não está apenas te descartando, ele está tentando se livrar do espelho que estava refletindo o que ele mais detesta em si. A questão é que espelhos não desaparecem só porque você quebra o vidro. Eles se multiplicam. Depois da traição, a dor do superempata não é só pelo que aconteceu, mas pelo que foi revelado. Você começa a enxergar cenas antigas com novos olhos. Pequenas manipulações, gaslighting disfarçado de cuidado, chantagens emocionais mascaradas de amor. É como se o filme da relação estivesse sendo exibido de novo, agora com legendas. E essas legendas dizem algo que você evitou ler por muito tempo. Ele nunca suportou a sua profundidade. Ele só usou a sua luz para escapar do próprio abismo. Nesse ponto, a mente tenta negociar com o coração. Você pensa nas boas lembranças, nos momentos de conexão, nas promessas de mudança. Parte de você quer acreditar que foi um deslize, um erro, algo reparável. Mas outra parte, mais silenciosa e mais antiga, sussurra. Isso não começou agora. E é essa voz interna, essa voz que Jung diria estar conectada ao self, que começa a te puxar para uma direção diferente. Em vez de perguntar, por que ele fez isso comigo? Uma pergunta mais profunda começa a surgir. Por que eu permaneci onde a minha alma já sabia que estava sendo ferida? Ao mesmo tempo, o narcisista não está tão livre quanto parece. Por trás do sorriso vitorioso, da postura indiferente, da narrativa de que você era o problema, algo começa a arranhar a superfície. Porque a mente pode mentir, mas o inconsciente não obedece a esse roteiro. Projeções voltam. Imagens incômodas surgem no meio da noite. Situações que ele viveu com você retornam como cenas que não se fecham. Ele tenta apagar sua presença, mas a sua capacidade de ler a verdade se tornou um fantasma psíquico que o acompanha. E quanto mais ele tenta ignorar, mais a sombra se organiza para cobrar sua dívida. Para o superempata,
a traição é uma queda. Para o narcisista, é o início de um cerco interno. Enquanto você se vê despedaçado, tentando juntar os cacos da própria dignidade, ele ainda acredita que ganhou o jogo. Só que Jung sempre lembrou: o inconsciente é mais inteligente que o ego. O ego do narcisista vibra, se sente invencível, mas a alma dele sabe que perdeu algo raro, alguém que via além da máscara, alguém que o enxergava não pelo personagem, mas pelas fissuras. E por mais que ele tente substituir, replicar, repetir a dinâmica com outra pessoa, aquela sensação de ser lido por dentro não volta com facilidade. E é nesse contraste que a verdadeira virada começa a se desenhar, ainda que de forma invisível. Você, esgotado, sente que não aguenta mais. Mas é justamente nessa exaustão que uma pergunta nova nasce. O que em mim escolheu alguém que não sabe lidar com profundidade? Essa pergunta não vem para te culpar, mas para te libertar. Ela abre a porta para a consciência, e consciência é tudo aquilo que a sombra teme. Você começa a olhar para os próprios padrões, para as próprias feridas de abandono, para a necessidade de salvar quem não quer ser salvo. E sem perceber, você inicia uma jornada que o narcisista faz de tudo para evitar, um encontro direto com a própria verdade. Enquanto um tenta fugir de si, o outro, empurrado pela dor, começa a se aproximar de si. Essa é a ironia trágica e ao mesmo tempo sagrada dessa dinâmica. A traição que parecia o fim se transforma em porta. Porta para confrontar aquilo que você sentia desde o começo, mas tinha medo de admitir. Porta para perceber que a sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Porta para entender que não foi você que enxergou demais, foi o outro que suportou de menos. E é justamente aqui, nesse ponto onde quase tudo parece perdido, que a história começa silenciosamente a mudar de direção, ainda que ninguém lá fora tenha percebido isso. Ainda. Talvez você ainda esteja tentando entender em que momento exatamente deixou de ser visto e passou a ser usado. Essa linha é sutil, quase imperceptível. No começo, a sua empatia era celebrada. Você era diferente, especial, quem mais entende? Aos poucos, sem que você percebesse, essa mesma profundidade virou ferramenta. Você passou a ser o terapeuta emocional, o porto seguro, o lugar onde o outro desaguava tudo que não tinha coragem de olhar sozinho. E, enquanto você se doava inteiro, uma pergunta silenciosa foi sendo abafada dentro de você. Quem segura você quando é você quem desaba? Jung diria que na relação entre um narcisista e um superempata há um pacto inconsciente. Um oferece luz, o outro oferece drama. O narcisista traz intensidade, movimento, excitação. O superempata traz compreensão, acolhimento, estrutura invisível. Parece uma dança perfeita, mas há um desequilíbrio estrutural. Um toca o chão, o outro flutua. Você sente as consequências, ele persegue sensações. Você se responsabiliza pela dor, ele se esquiva dela. E enquanto essa dança continua, algo começa a ficar claro demais para ser ignorado. Quanto mais você tenta curá-lo, mais ele usa a sua cura para não precisar se transformar. Quando a traição acontece, não é apenas a confiança que é rasgada, é também a fantasia secreta de que a sua empatia seria suficiente para salvar o outro de si mesmo. Essa fantasia é dolorosa de admitir, porque ela vem de um lugar muito profundo, formado lá atrás, em vínculos onde você aprendeu a ser o que o outro precisava para não ser abandonado. É por isso que dói tanto. Não é só a perda de uma pessoa, é a quebra de um papel que você carregava desde sempre. E em silêncio, uma pergunta começa a ecoar. Se eu não for o salvador de ninguém, quem eu sou? Do outro lado, o narcisista tenta colar mais uma narrativa por cima dessa ruptura. Ele se conta uma história onde é vítima, onde você era difícil, exigente, intenso demais. Ele precisa que você seja o problema, porque se você não for, ele terá que olhar para a própria incapacidade de amar de forma adulta.
Jung chamaria isso de defesa do ego em estado bruto, o eu que se protege a qualquer custo, mesmo que o custo seja mutilar a realidade. Só que por mais que ele ajuste a versão dos fatos, um detalhe o persegue como um sussurro interno. Ele sabe que você o viu como ninguém jamais viu, e essa visão não se apaga. Você percebeu seu medo de abandono por trás da arrogância. Percebeu o desespero por validação atrás da frieza. Percebeu a criança ferida escondida no adulto performático. Você talvez não tenha colocado tudo isso em palavras, mas sentiu. E o inconsciente do narcisista sabe que para você a máscara nunca foi completamente convincente. É essa consciência latente que transforma a traição em algo muito maior do que apenas uma infidelidade. É uma tentativa desesperada de se livrar de quem carregava a prova viva de que ele não é aquilo que pretende ser. Enquanto isso, você se vê oscilando entre dois polos quase insuportáveis. De um lado, a dor do abandono, do outro, a clareza crescente. É como atravessar um corredor escuro com janelas se abrindo de um lado e portas se fechando do outro. Parte de você quer voltar para o conforto conhecido, mesmo que tóxico. Outra parte começa a sentir um alívio desconfortável, o alívio de não precisar mais sustentar uma relação em que você sempre tinha que ser o adulto emocional. E nesse conflito, uma pergunta junguiana se insinua. Será que a sua alma não está usando essa ruptura como um empurrão para o processo de individuação que você vinha adiando? A individuação, para Jung, é o caminho de se tornar quem você realmente é, além dos papéis, das máscaras e das expectativas dos outros. Só que esse caminho quase nunca começa com algo bonito. Ele costuma começar com um colapso, um choque, uma sensação de fim. A traição funciona como esse gatilho. Ela desmonta a persona do forte, do resiliente, do que aguenta tudo. De repente você não aguenta mais. E é nesse ponto de saturação que algo novo se torna possível. Não porque você queria, mas porque a vida já não permite que você continue se traindo para manter alguém que não sabe o que fazer com a sua profundidade. E o narcisista? Ele tenta seguir em frente, repetir a fórmula com alguém novo, reconstruir o palco em outro cenário. Por fora, pode parecer que está tudo bem. Novas fotos, novos elogios, novas histórias. Mas por dentro, as rachaduras aumentam. Porque quanto mais ele repete o roteiro, mais evidente fica que o vazio nunca se preenche. A ausência do superempata não é a ausência de um alvo, é a ausência de um espelho que, apesar de ser doloroso, era o único que devolvia alguma verdade. E a alma sente falta disso, mesmo que o ego jamais admita. Como continuar fugindo de si mesmo depois de ter sido visto tão profundamente? Você, por sua vez, começa a revisitar memórias com um novo olhar. Aqueles momentos em que você sentia culpa sem saber por quê. Às vezes, em que você se desculpou por coisas que não fez. As conversas em que você saiu confuso com a sensação de que algo foi invertido. Agora tudo ganha outro contorno. É como se a sua consciência estivesse reorganizando as peças do quebra-cabeça e dizendo: não era você que era demais, era o outro que só conseguia existir se você se diminuísse. E essa percepção, apesar de dolorosa, traz um tipo de poder que o narcisista nunca imaginou que você alcançaria. Porque aqui está o ponto cego dele. Ao trair um superempata, ele não calcula as consequências psíquicas. Ele subestima a capacidade da dor de se transformar em insight. Ele acredita que você vai se destruir, se implodir, se perder. Ele não considera a possibilidade de que justamente essa ruptura vá acordar em você uma força antiga, ligada ao self, que começa a sussurrar: chega, chega de se abandonar para não ser abandonado. Chega de confundir intensidade com amor. Chega de chamar de destino aquilo que, na verdade, é repetição de trauma. E enquanto ele tenta manter o controle das narrativas externas, você começa silenciosamente a retomar o controle da narrativa interna. Talvez você ainda não consiga enxergar isso como um processo, porque o que você sente agora é cansaço, vazio, revolta, saudade, tudo misturado. Mas aos poucos você vai perceber que algo mudou.
não é mais só sobre ele. A dor que antes girava em torno da pergunta "por que ele fez isso comigo?" começa a se deslocar para outra direção, mais profunda e mais perigosa para a velha versão de você. Por que eu aceitei tão pouco em troca de tanto? E é aí que a história começa a deixar de ser apenas uma história de traição e se transforma em algo muito maior. Uma convocação para você sair do papel de espelho e se tornar finalmente protagonista da própria vida. Talvez em algum ponto você tenha confundido empatia com destino, como se estivesse escrito em algum lugar que você veio ao mundo para suportar aquilo que ninguém mais aguenta, para compreender o que ninguém mais entende, para perdoar o que ninguém mais toleraria. Essa programação silenciosa faz você acreditar que aguentar demais é sinônimo de amor. Mas Jung lembraria que aquilo que chamamos de destino, muitas vezes, é apenas um padrão inconsciente repetido até a exaustão. E a traição do narcisista escancara isso com uma brutalidade quase cirúrgica. Ela mostra que amar não é o mesmo que se sacrificar até desaparecer. É desconfortável admitir, mas em algum nível profundo você sabia que havia algo errado. Cada vez que você sentia aquela sensação de estar emocionalmente exausto, mas ainda assim se forçava a entender, acolher, explicar, justificar, você estava indo contra a própria alma. A sua intuição gritava, mas a sua necessidade de manter o vínculo falava mais alto. Jung dizia que quando ignoramos a voz interna, o inconsciente encontra formas mais drásticas de nos acordar. A traição entra então como esse grito extremo da vida psíquica, um acontecimento que rasga a ilusão, porque nada menos que isso conseguiria te arrancar daquele lugar onde você já não cabia mais. O narcisista, acostumado a ser o centro gravitacional de tudo, não imagina que um dia você consiga olhar para ele com mais lucidez do que dor. No começo, você se desmonta, se culpa, se pergunta o que poderia ter feito diferente. Mas, com o tempo, algo começa a mudar no tom das suas perguntas. Em vez de "o que há de errado comigo?", surge "por que alguém que se diz tão superior precisa humilhar e trair para se sentir vivo?". Essa inversão é um terremoto na estrutura narcisista porque ela depende justamente de você acreditar que é pequeno para que ele se sinta grande. Quando essa crença começa a ruir, a dinâmica toda começa a tremer. É aqui que a sombra entra em cena com mais força. A sombra do narcisista sempre foi projetada em você. Você era dramático, sensível demais, paranoico, difícil. Todos os aspectos que ele não suportava reconhecer em si mesmo eram colocados na sua conta. Só que quando a relação se rompe, você começa a perceber que muitas dessas características nunca foram suas. Eram apenas reflexos distorcidos. Ao recusar esse papel, você inicia um movimento que Jung consideraria essencial: a retirada das projeções. Você devolve ao outro o que nunca foi seu. E no momento em que isso acontece, o narcisista se vê, ainda que por instantes, sozinho com a própria sombra. Esse encontro, mesmo que fugaz, não é leve. No silêncio da noite, quando não há plateia, quando o celular está em modo descanso, quando ninguém está aplaudindo, a máscara começa a pesar. Ele pode até tentar se anestesiar com distrações, novos relacionamentos, validação externa, mas o inconsciente é insistente. Imagens da relação com você voltam, não como nostalgia romântica, mas como lembretes de que ali havia algo que ele não conseguiu controlar totalmente. A sua capacidade de ver além do personagem. E por mais que ele tente rotular isso como fraqueza sua, a verdade interna sabe que era justamente esse olhar que tocava algo que ele não compreende, mas sente falta. Enquanto isso, você começa a caminhar por um território desconhecido, uma vida em que a sua sensibilidade não é moeda de troca, mas ponto de partida. É estranho no começo, porque você passa a se perguntar o que realmente quer, não o que o outro precisa. Essa pergunta parece simples, mas ela desmonta anos de condicionamento. Você se pega em silêncio, encarando o vazio, percebendo que quase tudo o que você fazia emocionalmente era uma resposta à dor dos outros.
Quem é você sem esse roteiro? Jung diria que é justamente nessa sensação de vazio que o self começa a se anunciar, pedindo espaço para uma forma de existir mais autêntica. A dor da traição, então, começa a se transformar em uma espécie de portal. Não é um portal bonito, nem iluminado. É rude, áspero, cheio de escombros, mas é passagem. Ao atravessá-lo, você percebe que a verdadeira revolução não está em fazer o narcisista se arrepender, nem em provar o seu valor para ele. A verdadeira virada está em você se recusar a participar de relações em que precisa se encolher para caber. E isso é algo que o narcisista jamais previu. Ele contava com a sua dependência emocional, com a sua culpa, com a sua necessidade de ser bom. Ele nunca imaginou que um dia a sua empatia se voltaria primeiro para você. Essa mudança de foco incomoda, porque ela desmonta o mito interno de que você só é amado quando está se sacrificando. Quando você começa a dizer não, por respeito a si mesmo, algo dentro de você treme. A criança que um dia precisou se adaptar demais para não ser rejeitada sente medo. O corpo acostumado a ceder estranha a firmeza, mas ainda assim algo mais profundo sustenta. Jung chamaria isso de alinhamento com o centro psíquico, com uma força que não depende de aplauso nem de aprovação externa. É como se, enfim, você começasse a caminhar com os próprios pés e não mais sobre o chão emocional de alguém que sempre te quis em posição de dependência. Enquanto você se fortalece de dentro para fora, o narcisista mantém o teatro de sempre. Porém, algo sutil mudou no enredo. Ele perdeu o espectador mais atento, aquele que entendia as entrelinhas, que captava as nuances, que suportava as quebras, que enxergava a dor escondida atrás do ataque. Ele pode até encontrar novos alvos, mas não encontra facilmente alguém com a mesma profundidade psíquica. E, em algum nível, a alma sente essa diferença. Não porque você era melhor, mas porque a conexão entre um narcisista e um superempata é intensa demais para passar sem deixar marcas. E é justamente essa intensidade que um dia volta para cobrar a fatura interna dele. Você, por outro lado, começa a se dar conta de algo que talvez nunca tivesse nomeado. A sua capacidade de sentir profundamente não é um defeito, é um dom. Só que esse dom precisa ser protegido. Ele não foi feito para servir de combustível para egos imaturos. Ele foi feito para criar vínculos com pessoas que também estão dispostas a olhar para a própria sombra, a se responsabilizar pelas próprias dores, a crescer ao invés de sugar. E quando essa percepção começa a se assentar em você, um novo tipo de pergunta nasce, mais serena e mais perigosa para qualquer dinâmica tóxica que tente se aproximar de novo. Será que eu ainda estou disposto a pagar com a minha paz para manter alguém que tem medo de se encontrar consigo mesmo? Existe um ponto da jornada em que a ficha começa a cair de um jeito diferente. Não é mais só sobre a dor do que aconteceu, é sobre a clareza do que isso revela. Você começa a perceber que aquela relação nunca foi equilibrada. Enquanto você carregava culpas que não eram suas, ele carregava um ego inflado, sustentado pela sua capacidade de compreender até o que não tinha desculpa. Jung diria que o inconsciente sempre busca equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio venha através de uma ruptura. A traição, por mais devastadora que seja, abre uma fresta pela qual a verdade entra. E uma vez que a verdade entra, voltar ao estado anterior é impossível. É nesse momento que você começa a revisitar conversas antigas e vê detalhes que na época passaram despercebidos. Aquela frase dita em tom de brincadeira, mas carregada de desprezo. Aquele comentário que diminuía sua sensibilidade como se fosse fraqueza. Aquela vez em que você foi ferido e ainda assim precisou consolar quem te feriu. Tudo isso ganha outra cor agora. Não se trata de alimentar rancor, mas de enxergar a dinâmica como ela era. Jung falava sobre a importância de iluminar o inconsciente. E isso é exatamente o que você está fazendo, trazendo à luz aquilo que antes vivia nas sombras da negação e da autojustificativa. O mais curioso é que à medida que você começa a enxergar, a narrativa de culpa começa a perder força.
Não porque você tenha sido perfeito, mas porque finalmente consegue diferenciar responsabilidade de autoaniquilação. Você reconhece onde errou, onde se excedeu, onde se calou, mas também percebe, com uma honestidade nova, que nada disso justifica ter sido traído, manipulado ou invalidado. A empatia deixa de ser uma faca apontada para si mesmo e passa a se tornar uma lente. Uma lente que permite olhar para tudo com mais profundidade, inclusive para a própria participação na história, sem se destruir por isso. Do lado de lá, o narcisista continua tentando manter intacta a versão em que ele é o protagonista incompreendido. Ele exagera seus próprios méritos, distorce a intensidade da sua dor, edita mentalmente as cenas para encaixar na narrativa de que você era difícil demais. Essa edição constante da realidade é uma forma de defesa do ego, uma tentativa de preservar a imagem de grandeza. Mas o inconsciente não se deixa enganar tão facilmente. Ele guarda como um arquivo vivo cada olhar em que você o enxergou além da máscara, cada silêncio em que você percebeu a contradição, cada vez em que ele se sentiu tentado a ser verdadeiro e recuou. Esses registros internos são sementes de inquietação que, em algum momento, germinam. Enquanto isso, você atravessa um processo estranho de luto e renascimento ao mesmo tempo. Em certos dias, sente falta até dos momentos tóxicos, porque se acostumou a viver em intensidade. Em outros, sente uma paz estranha ao perceber que não precisa mais andar pisando em cacos de vidro para manter alguém por perto. Essa ambivalência é natural. Jung dizia que o crescimento verdadeiro raramente é linear. Ele vem em ondas, em movimentos de avanço e recuo. Em um momento, você se sente livre. No outro, parece ter voltado ao início, mas se observar com honestidade, vai perceber que algo dentro de você não retrocede mais ao ponto de cegueira em que estava antes. E então surge um insight sutil, porém poderoso. A maior perda do narcisista não foi a sua disponibilidade, nem o seu cuidado, nem o seu amor. Foi a perda do acesso à sua percepção. Ele não tem mais alguém que o veja em profundidade e ainda assim permaneça. Esse tipo de olhar é raro. Ele pode até encontrar pessoas que o admirem, que o idolatrem, que o temam, que o desejem, mas alguém que veja a criança ferida atrás do figurino grandioso, alguém que entenda a dor disfarçada de arrogância, alguém que sinta o desespero escondido na necessidade de controle. Isso não se substitui facilmente. E uma vez que se perde, a alma sabe que perdeu algo singular, mesmo que o ego tente negar. Você começa então a resgatar partes de si que ficaram aprisionadas naquela relação, sonhos que foram deixados de lado, amizades que foram negligenciadas, gostos pessoais que foram abafados para não causar conflito. É como se estivesse recolhendo fragmentos da própria identidade, espalhados pelos cantos de uma casa que não é mais sua. Esse processo de recolhimento é profundamente junguiano. Você está reintegrando aspectos do seu ser que haviam sido entregues ao outro na tentativa de manter a relação viva. A cada parte resgatada, você sente um misto de saudade de si e surpresa por perceber o quanto tinha se esquecido de quem era. Ao mesmo tempo, certas cenas começam a te incomodar de outro jeito, não apenas pela dor que causaram, mas pela nitidez com que agora você enxerga a frieza, o cálculo, o vazio. Aquilo que antes você interpretava como confusão emocional passa a ser reconhecido como falta de responsabilidade afetiva. Aquilo que você chamava de jeito difícil começa a se revelar como incapacidade de reconhecer o impacto das próprias atitudes. Não se trata de demonizar o outro, mas de abandonar a mania de romantizar o que é destrutivo. Esse abandono é um marco interno. Você deixa de chamar de amor aquilo que, na prática, sempre exigiu que você se traísse para caber.
Em meio a tudo isso, uma camada mais profunda de compreensão se abre. Você percebe que a traição do narcisista foi também um espelho da sua própria autotraição. Cada vez que você sentiu algo e fingiu que não sentiu. Cada vez que percebeu uma incoerência e preferiu deixar passar. Cada vez que aceitou menos do que precisava porque tinha medo de perder o vínculo. Tudo isso foi se acumulando como um campo fértil para que o desrespeito crescesse. Não para te culpar, mas para te mostrar que a sua alma vinha sinalizando há muito tempo que aquilo não era digno da sua profundidade. A traição dele grita algo que a sua intuição já vinha sussurrando. Você merece um tipo de amor que não precise ser constantemente traduzido, defendido, explicado. E aqui, pouco a pouco, o eixo começa a mudar. O foco deixa de ser o porquê dele e passa a ser o para quê em você. Para que essa história entrou na sua vida? O que ela coloca em evidência sobre as suas feridas, as suas crenças, as suas formas de amar? A partir dessa perspectiva, você deixa de ser apenas vítima de um padrão narcisista e passa a ser protagonista de um processo de individuação. É doloroso, sim, exige enfrentar memórias, padrões familiares, repetições antigas, mas ao mesmo tempo abre uma possibilidade que jamais existiu enquanto você estava preso à ilusão de que o seu papel era salvar alguém que tem pavor de ser salvo pela verdade. E essa possibilidade nova, ainda que frágil, começa a iluminar um caminho que ainda não tem forma definida, mas que no fundo você sempre soube que existia. Com o tempo, você começa a perceber que a verdadeira pergunta nunca foi apenas por que o narcisista te traiu, mas por que a sua alma escolheu se aproximar justamente de alguém que encarna tudo aquilo que você sempre tentou salvar nos outros. É duro admitir que há uma ressonância entre a sua luz e o caos alheio, como se a sua profundidade funcionasse como um ímã para histórias inacabadas, dores sem dono, sombras renegadas. Jung diria que nada do que nos acontece é totalmente aleatório no plano psíquico. A vida coloca diante de nós figuras que encenam com brutal clareza aquilo que precisamos enxergar em nós mesmos. E o narcisista, nesse cenário, vira um símbolo vivo de tudo o que acontece quando você abandona a si mesmo em nome de um amor idealizado. Você percebe que, em muitos momentos, não foi só ele que te ignorou, você também se ignorou. Cada vez que engoliu o choro para não parecer fraco. Cada vez que colocou o bem-estar dele acima do seu. Cada vez que sentiu o corpo gritar e mandou o corpo ficar quieto. No fundo, você também praticou uma forma de traição silenciosa. Traiu a própria percepção para manter viva a ideia de que, com amor suficiente, alguém emocionalmente imaturo poderia aprender a amar de um jeito inteiro. Essa percepção é dolorosa, porque ela tira você do lugar de inocência total. Mas é justamente esse deslocamento que abre espaço para a verdadeira cura, aquela que não depende de nenhum pedido de desculpas do outro. Enquanto isso, a figura do narcisista começa a mudar de lugar dentro de você. Ele deixa de ser apenas o vilão que destruiu tudo e passa a ser um símbolo da sua fronteira não respeitada, do seu limite não honrado, do seu valor esquecido. Jung dizia que as figuras mais difíceis na nossa vida frequentemente são portadoras de mensagens da psique profunda, não como justificativa para o abuso, mas como oportunidade de confrontar aquilo que, sem esse choque, você continuaria varrendo para debaixo do tapete interno. A pergunta deixa de ser por que ele foi assim e passa a ser que parte sua tolerou o intolerável por tanto tempo. Ao olhar para a dinâmica com mais distância, você começa a reconhecer uma espécie de roteiro repetitivo. Você entra, sente, acolhe, tenta consertar. O outro exige, drena, distorce, e quando você finalmente desaba, ele se afasta, te culpa, te substitui, como se fosse fácil trocar quem sente por quem apenas valida. Esse padrão não nasceu nessa relação, ele só ficou mais gritante nela. Talvez você já tenha vivido versões menores disso em amizades, família, trabalho. A figura do narcisista funciona como um amplificador, um espelho em alta definição da sua tendência a se colocar sempre em segundo plano.
E é exatamente isso que torna a traição tão simbólica. Ela marca o momento em que esse roteio deixa de poder continuar sem um custo psíquico devastador. No nível mais profundo, alguma coisa em você sabe que não dá mais para voltar ao papel antigo. Mesmo que parte da sua mente ainda queira tentar, negociar, reescrever o passado, o corpo não aguenta mais. O peito aperta diante da ideia de voltar a ser aquele que compreende tudo. A garganta trava só de imaginar engolir mais uma justificativa esfarrapada. É como se a sua própria sombra estivesse agora te observando e dizendo: chega. E essa sombra não é escura no sentido moral. Ela é escura porque foi esquecida. É a parte sua que queria ser protegida, mas foi sacrificada em nome de um amor idealizado. Agora, essa parte bate a porta pedindo para existir, e ignorá-la seria se trair novamente. Do outro lado, por mais que ele tente seguir como se nada tivesse acontecido, a ausência da sua energia deixa um buraco. Não é só a ausência da sua presença física, é a ausência do campo psíquico que você oferecia. Você era quem continha, quem traduzia, quem dava sentido ao caos dele. Sem esse campo, certas crises internas se tornam mais agudas. Aquilo que antes era despejado sobre você começa a ricochetear nele mesmo. Ele pode até se distrair por um tempo, encontrar novos cenários, novos alvos, novos aplausos. Mas em algum lugar, no silêncio entre uma interação e outra, o eco da sua percepção continua existindo como um incômodo que não se dissolve. Você, por sua vez, começa a experimentar algo que talvez nem soubesse que era possível: existir sem girar em torno da dor de alguém. No início, isso pode parecer vazio, quase sem graça. A calmaria estranha te dá vontade de provocar tempestades só para sentir algo familiar. Mas aos poucos, a sua sensibilidade começa a se redirecionar. Em vez de ficar vigiando microsinais de abandono, você começa a notar detalhes que antes passavam batidos. O prazer de estar em paz consigo, o alívio de não precisar justificar cada emoção, a leveza de poder sentir sem medo de ser usado por causa disso. E nesse processo, a ideia de que você precisa salvar alguém para ser importante começa a perder força. Jung falava sobre o retorno ao centro, ao ponto em que o indivíduo não vive mais como satélite da vontade alheia, mas como expressão do próprio self. No seu caso, esse retorno passa por um reconhecimento doloroso. Você se perdeu de si quando transformou a sua empatia em ferramenta de sobrevivência afetiva. Agora, a tarefa é recuperar esse dom como expressão da sua essência, não como moeda de troca. Isso exige que você passe a se perguntar, com uma honestidade radical, se está oferecendo o que sente por amor genuíno ou por medo de ser descartado. Essa pergunta, repetida em silêncio, funciona como um filtro que aos poucos vai separando vínculos que nutrem de vínculos que drenam. E é nesse ponto da jornada que o erro do narcisista se revela com uma clareza devastadora. Ao trair um superempata, ele acreditou estar se livrando de alguém que o via demais. Na visão limitada do ego, a profundidade é uma ameaça. Quem enxerga, questiona. Quem sente, pressiona. Quem percebe, desestabiliza o personagem. Mas, do ponto de vista da psique, ele abriu mão da única presença que, de fato, poderia ter sido um portal para alguma forma de transformação real. Não porque você teria o poder de mudá-lo à força, mas porque a sua presença o convidava a se ver com mais honestidade. Ao te trair, ele traiu essa possibilidade, e certas chances, quando desperdiçadas, não voltam na mesma forma. Enquanto isso, você começa a caminhar por um território mais silencioso, porém mais verdadeiro. Menos explosões emocionais, mais encontros reais consigo. Menos promessas grandiosas, mais pequenos gestos de autorrespeito. Menos necessidade de provar seu valor, mais consciência de que ele já existe, mesmo quando ninguém o reconhece.
E à medida que você vai se fortalecendo por dentro, algo muda na sua vibração, na forma como você se coloca no mundo. Relações que antes pareciam irresistíveis passam a soar perigosas. Frases que um dia te seduziram agora te soam vazias. Aquilo que um dia você chamou de amor, hoje você reconhece como fome, carência, medo de ficar só. Talvez, olhando de fora, pareça apenas mais uma história de traição, mas você sabe, em algum lugar profundo, que não é. É um marco psíquico. É o momento em que uma velha versão sua morre para que outra, mais alinhada com a própria verdade, comece a nascer. Não é um processo rápido, nem linear, nem bonito. Tem recaídas, tem saudade, tem raiva, tem noites em que tudo parece um grande erro. Mas sob todas essas camadas, há um movimento irreversível acontecendo. A sua alma se retirando de territórios onde precisa implorar por migalhas e se preparando, ainda que devagar, para habitar espaços onde não seja preciso se trair para ser amado. E é justamente aí que a pergunta muda de forma mais uma vez, apontando para um lugar que talvez você ainda não tenha tido coragem de encarar totalmente, ainda. Talvez, depois de tudo, a pergunta que fique não seja sobre ele, mas sobre você. Sobre o que essa história arrancou da sua pele para revelar o que sempre esteve aí, escondido debaixo de camadas de sobrevivência emocional. Jung diria que a vida usa encontros e rupturas como símbolos vivos e que cada pessoa que nos marca profundamente é, na verdade, uma porta para algo em nós que precisa despertar. O narcisista foi a tempestade, você, o terreno onde a chuva caiu. Agora, passado o vendaval, o que começa a brotar não é só dor, é consciência. Você pode até ainda sentir o peso do que viveu, o eco da traição, o gosto amargo de ter sido usado onde você oferecia amor. Mas, em algum ponto silencioso dentro de você, algo mudou de lugar. Você não se enxerga mais com os mesmos olhos de antes. Aquele velho script interno que dizia que você só é valioso quando está salvando alguém começou a rachar. E por entre essas rachaduras entra uma luz que não vem de fora, não vem do outro, não vem de promessas. Essa luz vem de dentro, do lugar onde a sua alma sempre soube que merecia muito mais do que migalhas de presença. Trair um superempata é um erro que o narcisista só entende tarde demais, quando o silêncio do espelho profundo se torna insuportável. Porque, no fim das contas, não foi você quem perdeu alguém que não soube amar a sua profundidade. Foi ele que perdeu a chance de se ver com honestidade através de um coração que o enxergava além do personagem. Jung lembraria que a sombra cobra seu preço, mais cedo ou mais tarde. E nesse jogo invisível, quem encara a própria verdade sempre sai em vantagem psíquica em relação a quem vive fugindo de si. Você atravessou um inferno emocional que muitos jamais terão coragem de nomear. Sentiu a loucura de duvidar do próprio sentir, o peso de culpas que não eram suas, o terror de ser descartado depois de ter se doado inteiro. Mas, ao atravessar esse túnel, algo em você se reorganizou em outro eixo. A sua sensibilidade, que antes parecia maldição, agora começa a se revelar como bússola. Ela não existe para te colocar de joelhos diante de quem não sabe amar. Ela existe para te tirar de lugares onde a sua alma está sendo sufocada. E essa virada interna é uma das maiores provas de que, apesar de tudo, você está voltando para si. Talvez, daqui a algum tempo, você não se lembre de todas as frases, mas vai lembrar da sensação de despertar. Daquele momento em que percebeu que não precisa mais implorar por amor em territórios onde sempre será visto como excesso. A experiência com o narcisista, por mais destrutiva que tenha sido, carregou um recado da sua psique profunda. Nunca mais se abandone para segurar alguém que não faz o mesmo por você. Esse tipo de compreensão não se apaga. Ele se torna uma marca, um código interno, um limite silencioso que te protege daqui para frente. E agora, diante desse ponto da jornada, a escolha se desloca. Não é mais sobre fazer o outro enxergar o que perdeu. É sobre você decidir o que vai fazer com o que ganhou. Ganhou lucidez, ganhou linguagem emocional, ganhou um radar afinado para identificar relações que repetem o mesmo padrão.
Ganhou a chance de não precisar destruir a própria essência para caber na narrativa de ninguém. Jung chamaria isso de avanço real no processo de individuação. Deixar de viver como reflexo da dor alheia e começar a viver como expressão da sua verdade. Se enquanto você ouvia tudo isso algo mexeu, doeu ou acalmou por dentro, preste atenção. Não é só um vídeo, é a sua psique respondendo, reconhecendo o terreno familiar, dizendo em silêncio, é disso que eu estava tentando te falar o tempo todo. Permita que essa sensação permaneça um pouco mais. Não se apresse em entender tudo com a mente. Às vezes, o entendimento vem depois. Primeiro, é o corpo que sabe, é o coração que reconhece, é a alma que suspira aliviada por, enfim, ser nomeada. E se você sentiu que foi visto, compreendido, espelhado de um jeito que raramente acontece, não deixe isso morrer aqui. Deixe seu rastro. Escreva nos comentários o que essa história ativou em você, não como desabafo vazio, mas como gesto de honra à própria jornada. Curta este vídeo se, em algum nível, ele te ajudou a se enxergar com mais respeito. Compartilhe com alguém que você sabe que vive preso em dinâmicas onde se doa demais e recebe de menos. Às vezes, uma palavra chega como chave onde tudo parecia trancado. Se quiser continuar aprofundando essa caminhada pela sombra, pela alma e pelos bastidores invisíveis das relações, permaneça por perto. Inscreva-se, não por impulso, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que você merece caminhar com conteúdos que não tratam a sua dor como entretenimento, mas como caminho de consciência. Que este espaço seja para você aquilo que tantos vínculos não foram. Um lugar onde a sua profundidade é bem-vinda e a sua sensibilidade não é defeito, é portal. Que a partir de hoje, cada vez que você lembrar dessa história, não pense apenas em quem te feriu, mas em quem você se tornou atravessando essa ferida. Porque no fim, a verdade mais silenciosa e poderosa de todas é essa. A maior vingança do superempata é despertar.